A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui para fazer um resumo da primeira aula que tivemos no templo da Igreja Assembleia de Deus Ministério Shekinah. Gostaria de agradecer a presença massiva dos irmãos. Não tenho palavras para dizer o quanto eu fico grato pelo empenho que os irmãos tiveram de estar conosco naquele domingo. Dizer para você que não foi, você que não se interessou, você está perdendo bênção, tá? Mas ainda dá tempo. Comunicar para os irmãos que provavelmente no mês que vem teremos mais alunos, teremos mais pessoas ingressando no nosso curso que se interessaram. Então, nesse vídeo eu quero fazer um resumo daquilo que a gente falou na aula presencial. Então, o que nós vamos abordar hoje, rapidamente, para esse vídeo não ficar muito longo, é a definição de teologia, a importância do estudo teológico e, encerrando, nós vamos abordar o tema As Fontes da Teologia Cristã, ok? Já partindo para o primeiro assunto, nós temos a definição do que é teologia. A palavra teologia, já todo mundo é cansado de saber, vem da junção de duas palavras gregas, theos e logos. Juntando, ela formou a palavra teologia, que é traduzido como o estudo a respeito de Deus. Simplificando, o estudo sobre as coisas divinas, certo? August Strong, que é um grande teólogo, ele definiu a teologia como sendo a ciência que trata de Deus e as suas relações com o universo. Então, em resumo, para a gente não se alongar muito, a teologia é aprender de quem Deus é e como ele se revelou, e o que ele fez e o que ele espera de nós. A teologia é aprender quem Deus é, como ele se revelou, o que ele fez e o que ele quer de nós. Então é para isso que você estuda, para saber o que ele fez, para saber como ele se revelou e para saber o que ele quer de nós. O segundo ponto é a importância do estudo teológico. Eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não sou missionário, tenho que estudar teologia? Sim, a teologia são para todas as pessoas que querem entender a sua fé, entender quem Deus é e querem, em algum instante da sua vida, vão precisar defender aquilo que professam. Então, se você não está preparado, se você não tem conhecimento, como é que você vai se defender? Como é que você vai explicar a razão da sua fé? E o porquê é importante estudar teologia. O primeiro ponto é que, estudando teologia, você vai conhecer a Deus. Não podemos amar a quem nós não conhecemos. Quando você entrou no seu relacionamento conjugal, você que é casado, você que é casada, você procurou conhecer aquela pessoa que você estava se propondo a andar e a caminhar do seu lado. O que gosta, o que não gosta, quais são as atitudes, quais são os comportamentos. Porque uma coisa, irmão, é você ter um flerte, ter um namoro. No flerte e no namoro, as pessoas vão ser agradáveis o máximo possível para conquistar. Mas, quando nos casamos, aí nós começamos a conviver com a pessoa por mais tempo. E nessa convivência, nós vamos descobrindo os defeitos, nós vamos descobrindo mais virtudes. E no caso da teologia, você só vai conhecer a respeito de Deus se você se dispuser a buscar e a estudar a respeito de Deus. Ninguém conhece alguém sem buscar conhecer. E a teologia é uma das formas de conhecimento, de buscar conhecimento do Deus Todo-Poderoso. O segundo ponto é
Proteção contra as heresias. O estudo da teologia é importante para nos proteger das heresias. Irmãos, nós temos vivendo tempo em que tem surgido na igreja muitas coisas, muitos movimentos que biblicamente não existem, tá? Eu queria, e nós citamos isso na aula, queria citar alguns exemplos. Não tenho nada contra, tá? Só que não tem base bíblica. Dança profética. Isso é uma heresia. Tudo que não está na Bíblia, tudo que você não encontra base bíblica é uma heresia. Dança profética é uma heresia, na minha opinião, e na maioria das pessoas que estudam a Bíblia. Por quê? Porque você não encontra nenhum texto associando dança à adoração. Pastor, mas Miriam dançou. Ela dançou de alegria, não para adorar. Pastor, mas Davi dançou. Ele dançou na rua, não no templo. Todas as vezes que lemos no Velho Testamento ou no Novo Testamento a respeito de adoração, não cita-se dança. Cita-se louvor, cita-se oração, cita-se sacrifício. Dança não tem. Então tome cuidado. A teologia veio. O estudo da teologia é importante para nos proteger de heresias. A segunda coisa que eu queria pontuar com os irmãos que está acontecendo na igreja, que para mim é herético, porque não encontrei base nenhuma na Bíblia, não tem base bíblica, é a pintura profética. É sério, os irmãos podem procurar na internet, que os irmãos vão achar pessoas pintando quadros em cima de púlpitos, chorando, dizendo que estão sentindo a presença do Espírito Santo. Uma pergunta: em que parte da Bíblia está? Então, irmão, se não está na Bíblia, se não tem base bíblica, é heresia. Os irmãos não precisam acreditar e nem tampouco ficar com medo, porque se não está na Bíblia, não é palavra de Deus. Ah, mas foi um pastor renomado que fez. Irmão, nenhum pastor é renomado ou é mais renomado que o nosso Deus. Tá bom? Terceiro ponto, maturidade espiritual. Crescemos no entendimento e na prática da fé. O que é crescer? Paulo diz que quando era criança fazia coisas de criança. Agora, como adulto, ele não mais faz coisas de criança. Paulo também, em uma das suas cartas, ele dá uma bronca, por assim dizer, numa igreja que já tinha tratado dos rudimentos da fé, já tinha falado com aquela igreja a respeito das bases do evangelho, só que quando ele voltou a falar com essa igreja, ele teve que voltar de novo a falar dos rudimentos da fé, porque a igreja não crescia. A igreja, depois de anos, continuava brigando, continuava tendo picuinhas, e ele teve que intervir de novo para falar: gente, vocês não cresceram espiritualmente. Então, o crescimento espiritual vem através do estudo da teologia. Não tem outro. Você pode orar 5 horas por dia, você pode jejuar 24 horas, você pode subir monte, você pode descer monte. Sem a Bíblia, sem o estudo da palavra, não tem crescimento espiritual. Tá certo? E o que vemos na igreja hoje, infelizmente, são crianças, são crentes que têm atitude de meninos. Você quer ver quando um crente é menino? Diga a ele não. Você quer ver quando um crente é menino? Deixe ele sem a oportunidade para cantar. Deixe ele sem a oportunidade para pregar. Coloque ele de escanteio um pouquinho. Você vai ver que daqui a pouco ele vai dar o seu chilique. Como a gente dizia para as nossas crianças: hoje não vamos comprar isso. E aí ela ficava emburrada, fazendo birra. E o que tem de crente hoje fazendo birra dentro da igreja? Porque não consegue receber um não. Porque não consegue cumprir uma ordem. Um pastor pede e orienta aos obreiros a como proceder na casa de Deus. E aí: eu não vou fazer isso porque fulano não manda em mim. Irmão, não se trata de mandar, se trata de crescimento espiritual, se trata de obedecer, se trata de maturidade espiritual. Se tu não está obedecendo uma pessoa que você está vendo,
Tu vai obedecer a Deus que você não vê? Então, a teologia nos traz maturidade espiritual. O quarto ponto, para a gente passar para outro assunto, é capacitação para o serviço cristão. Obreiros precisam manejar bem a palavra da verdade. E aí, quando digo manejar bem, não é só saber versículos decorados, não é só saber onde encontrar, é saber como utilizar esses versículos. Você sabia que, dependendo do contexto, passagens bíblicas podem trazer prejuízos, podem causar dissensões, e por causa de passagens bíblicas colocadas fora do contexto, nós já tivemos pregações heréticas dentro da igreja, já tivemos até cisões, divisões dentro da igreja, porque pessoas pregaram de maneira, ou colocaram uma passagem bíblica fora de contexto, ou fora de um propósito. Nós citamos na nossa aula o episódio em que um pastor, lendo de forma errada e fora de contexto, adulterou com a esposa de um irmão. Tudo por ler um texto de maneira errada. E o mais triste é que o irmão permitiu que isso acontecesse, porque não sabia ler, porque não entendia a palavra. Então, manejar bem, de forma a que a palavra que você vai usar vai trazer vida, vai trazer benefícios. Esse é o foco do estudo teológico, tá certo? Passando para o último tópico aqui da nossa aula, que foi dada para que nós encerremos este resumo: fontes da teologia cristã. Se é um estudo científico, e o que nós estamos fazendo é um estudo científico, assim como biologia, assim como geografia, assim como matemática, assim como ciências em geral, a teologia não é uma matéria que é tirada de trás da orelha. A teologia é uma ciência. E como ciência, como ciência, existem fontes de onde ela tira o seu conhecimento. E é disso que nós vamos tratar nesse momento. A primeira fonte que a teologia utiliza, e essa aqui é a melhor, é a maior, é a mais importante, é a Bíblia. A teologia cristã bíblica utiliza como fonte primária e revelação especial a Bíblia, certo? A Bíblia é a revelação de Deus aos homens, mostrando quem Ele é e qual a sua vontade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, você vai encontrar a passagem que diz: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para redarguir, corrigir e ensinar. Então, qual é a nossa fonte principal de estudo? A Bíblia. Eu levei para a aula 2 tipos de Bíblias que eu tenho aqui em casa. Uma era a Bíblia de estudo arqueológica, que todos os achados arqueológicos encontrados até hoje estão registrados nessa Bíblia, e todos que fazem ligação com a palavra de Deus estão registrados nessa Bíblia, dizendo aonde foi encontrada, quem encontrou e qual a ligação que esse achado arqueológico tem que prova que a Bíblia estava correta. Existem hoje estudos na internet que você pode achar todos esses achados bíblicos, mas se você quiser ter de forma física, eu indico a você a Bíblia de Estudo Arqueológico. Também levei para a igreja uma Bíblia de tradução direta do hebraico para o português. Uma Bíblia fantástica. Também tem na internet, se você quiser procurar, só procurar aí Bíblia Hebraica David Stern, que foi o tradutor dessa Bíblia.
O porquê termos várias versões de Bíblia? Quer dizer que algumas estão certas e algumas estão erradas? Não. Dependendo da tradução, dependendo de quem traduziu, a conotação de um versículo, de uma palavra, pode mudar. E você tendo como procurar em várias fontes de Bíblia, você vai chegar no mais aproximado do original, certo? Então é bom ter alguns, para quem é estudante da palavra, tá? Para quem está iniciando, é bom ter várias versões de Bíblia. Eu aqui na minha casa, infelizmente não posso mostrar, está aqui embaixo, mas eu aqui na minha casa tenho mais de 10 Bíblias diferentes. Eu tenho Bíblia em inglês, eu tenho Bíblia hebraica, eu tenho Bíblia de estudo, tenho Bíblia de referência. Então, para todas as vezes que vamos montar um estudo, montar um sermão, eu me utilizo dessas ferramentas para pesquisa, tá? Para pesquisa, para trazer para a igreja o contexto, o melhor contexto possível. Então, a Bíblia, ela é a fonte principal e a revelação especial da teologia cristã bíblica. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 2, diz que Deus falou por meio dos profetas e, por último, pelo Filho. Onde está a história do Filho? Na Bíblia. Amém? A Bíblia é a regra de fé e prática de todo cristão, tá certo? O segundo ponto, de onde tiramos de quais são as fontes da teologia, nós tiramos da tradição cristã. Mas, pastor, tradição cristã pode ter e conter alguns erros. É lógico, você está correto nesse pensamento e nessa afirmação. Mas o testemunho e o ensino da igreja nos trouxe até aqui, junto com a palavra. E tudo aquilo que é tradição da igreja, que não se integra com a Bíblia, que é a revelação especial, a gente releva, a gente tira, a gente não pratica. Mas algumas coisas que a igreja veio praticando até hoje, e nós continuamos praticando como igreja de Deus, são importantes. Nós citamos o credo apostólico, que a irmã Ingrid e a irmã Aparecida tão bem citaram, falaram, decorado, que na igreja católica é uma reza, mas que a história e a tradição da igreja nos diz que é um documento que foi feito pelos pais da igreja e assinado pelos pais da igreja, e esse documento é o credo apostólico, que as irmãs sabem de cor e salteado. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e assim por diante. Isso é um resumo das verdades fundamentais da Bíblia. Tudo que é falado no credo, se você procurar na Bíblia, você vai encontrar. Então, o que tem de errado nesse credo? Nada. Agora, existem outros credos que foram incorporados também como documento que fazem contradição à Bíblia. Então, esse a gente deixa de lado. Por quê? Porque a nossa revelação especial e primária é a Bíblia. Então, toda tradição que se adequa à Bíblia, nós aceitamos como tradição cristã. Aquelas que não, infelizmente, a gente não vai poder trabalhar com ela. O credo apostólico foi redigido no concílio, na verdade, o credo niceno foi feito no concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, que defenderam as doutrinas de Cristo. Cristo como sendo Deus, Cristo como sendo o Messias, Cristo morto e ressuscitado. No concílio de Nicéia foi debatido, estudado e acordado que Jesus Cristo, sim, é Deus. Então, isso está de acordo com a Bíblia? Está. Então, se está de acordo com a Bíblia, a gente segue. Se não está, a gente deixa de lado. A tradição, só para os irmãos entenderem, não é superior à Bíblia. Só que nos ajuda a esclarecer as doutrinas bíblicas. Tá certo? Se ela passar
Muito bem. Outra fonte que nós utilizamos na teologia é a razão. Deus nos deu a capacidade de pensar. Razão nos ajuda a entender, organizar e aplicar o ensino bíblico corretamente. Você sabe, dentro do seu coração, o que é pecado, o que é errado, o que não deve ser feito. De onde vem isso? De onde vem essa certeza de que você não deve prejudicar alguém? De onde vem a ideia do que é justo ou do que é injusto? Eu entendo que exista em cada ser humano uma partícula de Deus, que mesmo ele afastado, mesmo ele sendo um vil pecador, mesmo ele sendo uma pessoa que não tem contato nenhum com religião nenhuma, ele entende que há alguém e algo maior que ele. E isso se chama razão. Todas as vezes que você para e pensa, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo bem, isso é correto, e alguns vão chamar isso de consciência. Outros dizem que é a voz do Espírito Santo. E outros dizem que isso é uma partícula de Deus em cada ser humano. Deixa eu explicar. Aqueles que não acreditam em Deus, ou até quem acredita, e chama isso de consciência, a voz da consciência, estão dizendo que a tua mentalidade, o teu entendimento, sabe o que é certo ou errado, sem ninguém dizer. E eu concordo com isso. Porque o ser humano, apesar de estar afastado de Deus, ele ainda sabe, ele ainda conhece, ele ainda entende o que é correto e o que é errado. Outros vão dizer que é o Espírito Santo, mas aí eu boto o pé atrás um pouco, porque nem todo mundo tem o Espírito Santo como guia. Só quem aceita Jesus, só quem aceitou Jesus como Salvador, tem o Espírito Santo como Consolador. Isso é fato bíblico. Só quem aceita Jesus recebe o Espírito Santo. Então, na mente de uma pessoa que não aceitou Jesus, eu concordo que seja uma partícula de Deus que ainda clama dentro daquele ser para mostrar a ele que existe alguém que é maior que ele e existe o certo e existe o errado. Isso dá uma confusão teológica de um monte de gente falando um monte de coisa, mas a razão do ser humano é uma das fontes da teologia. Como um ser humano afastado de Deus pode ainda saber o que é certo ou errado. O quarto ponto é experiência pessoal. E o mais legal é que nós estávamos conversando com os irmãos da igreja e todos nós já vivemos experiências onde dissemos: aqui, nesse ponto da minha vida, só Deus para fazer o que aconteceu na minha vida. Ninguém mais poderia fazer. Então a experiência pessoal também é uma das fontes da teologia. Que você imagine as pessoas sendo curadas, você já foi curado, as portas já foram abertas. No momento onde você mais precisou, que ninguém tinha recurso para te ajudar, você não tinha recurso para poder fazer, aconteceu algo inexplicável. Quantas curas você recebeu, quantos milagres você recebeu. Então, a tua experiência pessoal também é fonte da teologia. É claro que tem que ser estudado, é claro que tem que ser utilizado com o devido critério. Mas a experiência pessoal de aceitar Jesus, de ser curado, de ser batizado com o Espírito Santo, de passar pelas águas, de fazer parte do corpo de Cristo, é
sim, uma das fontes da teologia, certo? E aqui encerramos o nosso resumo dessa aula. Mais uma vez, eu quero dizer para você que estamos à disposição. Você pode utilizar o grupo do WhatsApp para fazer suas perguntas. Você pode utilizar o grupo do WhatsApp para colocar os seus depoimentos, os seus questionamentos. Se tiver, pastor, eu estou com meio tímido ou estou com timidez, eu acho que não estou à vontade de passar no grupo. Passa para o meu WhatsApp. Eu vou responder a tua pergunta e vou colocar no grupo sem falar o teu nome, tá bom? De maneira anônima, ok? Nós vamos começar a divulgar mais material, vamos colocar materiais de apoio no grupo do WhatsApp para que você tenha o seu crescimento espiritual mais acentuado em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, que você continue com essa força. Vai ser árduo, vai ser difícil, não estou aqui para enganar ninguém, porque o estudo é cansativo, mas vai ser produtivo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que em poucos meses você tenha crescido espiritualmente no conhecimento de Deus e que coisas grandes venham a acontecer na tua vida, tá certo? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.